Olá, essa é a nossa quinta aula de funções trigonométricas e nela eu vou falar sobre aplicações da função seno. São 3 questões do Enem que nós vamos resolver envolvendo aí assuntos vistos na quarta aula e também antes dela, na terceira, quando eu comecei a falar de seno, da imagem da função seno, do seu período, principalmente imagem e período. E agora a gente vê aqui algumas aplicações. Então, qualquer dúvida aqui de alguma passagem que ficou não muito clara, de alguns assuntos que já foram explicados, você pode acessar aí no link acima a aula 4. E ao final desse vídeo você também tem um link para a playlist dessas aulas. À medida que eu vou postando mais vídeos, eu vou incluindo nessa playlist sempre aí sobre o assunto funções trigonométricas. Primeira questão diz que em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura apresenta um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então eu tenho aqui esse ponto A situado exatamente no eixo X, naquele eixo lá da circunferência trigonométrica, que eu costumo usar para representar seno e cosseno. Então você tem lá a circunferência, não vai ficar muito boa aqui feita à mão, tá? E você parte exatamente daqui, no sentido anti-horário, você percebe aqui na continuidade do enunciado, a gente vai ver isso. Tá? Então esse é exatamente o arco igual a zero, né? O ponto de partida. Bom, continuando aqui, a partir da indicação ou da posição indicada em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, que eu já falei, em torno do ponto O, que é o centro ali da roda gigante. Sejam T o ângulo, que eu vou considerar, determinado pelo segmento A em relação à sua posição inicial. Esse segmento A começa aqui, na horizontal. Tá? À medida que a gente que a roda gigante vai rodando, esse ponto A vai mudando de lugar, você vai tendo o segmento A se movimentando. Então, essa medida, essa abertura em relação à posição inicial é exatamente o que eu vou chamar de ângulo T ou de arco T. Perfeito? E F é a função que descreve a altura do ponto A. Essa altura do ponto A a gente pode obter com auxílio do que? Do seno ou do cosseno, do arco? Do seno, que é aquela razão trigonométrica que nós representamos aqui como a projeção no eixo vertical y. Então, à medida que a roda gigante vai se movimentando, esse ponto A também, eu vou tendo uma alteração do seno, consequentemente da altura em relação ao solo. Então a função f descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função desse arco T. Após 2 voltas completas, f tem o seguinte gráfico, olha aí. Tá? Então, no momento inicial, lá no ponto A, qual é a altura que se tem em relação ao solo? 88 metros. Tá ok? Então, vai subindo. Vai subindo. A gente sabe que primeiro quadrante, o que acontece? Chegou aqui no π sobre 2, nos 90 graus, atingiu o valor máximo do seno. Então, aqui atingiu, olha lá, no π sobre 2, atingiu a altura máxima. Por quê? Porque que relação há aí entre o seno e a altura? A altura do ponto A, eu vou voltar aqui para o nosso desenho, é exatamente a altura do ponto A, à medida que ele vai se deslocando, é sempre aqui, olha, esses 88 metros, já falei, 88 metros, por quê? No momento inicial, nós vimos no gráfico, a roda gigante, ou melhor, a cadeira A dessa roda gigante está a 88 metros do solo. Se está a 88 metros, é exatamente o centro da roda gigante até o solo é igual a 88. Portanto, essa altura vai ser sempre 88 metros mais alguma coisa. Mais o quê? Mais a projeção que eu tenho aqui. E essa projeção aqui, eu não vou falar que é exatamente o seno, por quê? Seria o seno se o raio dessa circunferência fosse igual a 1, mas não é. Eu não sei qual é o raio da circunferência que representa a roda gigante. Certamente não é igual a 1.
Tá? Mas se eu souber qual é o raio, basta multiplicar pelo seno. Raio que multiplica o seno vai me dar, né, o seno de t vai me dar exatamente essa medida. Então eu vou somar 88 com o raio da circunferência multiplicado pelo seno de t para obter a minha função f, que é a altura. Certo? E é exatamente, eu já estou indicando aí exatamente o que o exercício pede, olha aqui embaixo. A expressão da função altura é dada por, aí nós temos aqui 5 alternativas e todas elas em função de seno ou de cosseno, ou dos dois, como acontece nas letras D e E. Então a questão é obter essa função f de t. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Tá? Eu preciso saber qual é o raio. Bom, quando que se atinge a altura máxima? Né? Exatamente quando nós temos, então a altura máxima, ela vai acontecer quando nós temos t igual a π sobre 2. T não é a altura, né? T é o arco. Quando esse arco for igual a π sobre 2, o que acontece com o seno? Né? O seno de t, ele vai ser igual a 1. É o valor máximo que ele assume. Tá, ele vai ser igual a 1, mas qual vai ser a altura da roda gigante? O gráfico aqui abaixo ele indica. Né? Essa altura máxima é 168 metros. Tá? Bom, 168 metros é a altura máxima, é quando ele está aqui nesse ponto, vou tentar, já está um pouco rabiscado, tá? A altura é de 168. Se o centro aqui nós já vimos, a altura é 88 metros, fazendo 168 menos 88, eu vou ter 80 metros. Portanto, o raio, esse raio que a gente desconhecia aqui, é igual a 80 metros. Então, encontramos a nossa função. Basta tirar o r aqui e colocar 80 no lugar. 80 que multiplica o seno de t. Logo, a função f de t é 88 mais 80 seno de t, que é a alternativa, vamos ver aqui, a alternativa A. Só está invertida aqui a soma, dá na mesma. Tá? Então, a alternativa A, era só obter a função. Vamos para a segunda questão. Questão de 2014, uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesianas por y, já vou até colocar aqui, que nós vamos analisar, A que multiplica o seno, né, e aí dentro do seno nós temos B que multiplica x mais C, fechando aqui o colchete, em que os parâmetros A, B e C são positivos, são parâmetros, são constantes, que a pessoa pode ajustar, quer dizer, ela pode mudar, então você fala, então não é constante, mas a partir do momento que ela escolhe, nessa expressão passa a ser constante, porque y está escrito em função aqui de x. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, ela deve diminuir o período da onda. O único parâmetro que necessita ser alterado, ou os únicos parâmetros que necessitam ser alterados, quais são ou qual é? Aí a gente tem aqui as alternativas. Olha, nós vimos na aula 4 que, com relação ao período da função seno, uma multiplicação externa não altera em nada. Isso daqui vai alterar a imagem da função, mas não o período. A parte interna, aí sim, o que acontece? Nós temos uma alteração do período somente quando o x é multiplicado, a alteração que eu digo em relação àquela função elementar seno de x. Né? Se eu tiver um número multiplicando x que seja diferente de 1, aí vai ter alteração. Se eu tiver um número somando x, isso não altera período também. Tá? Não altera, na verdade, nem a imagem. Vai alterar o comportamento do gráfico, mas não altera nem período e nem imagem. Essa função aqui eu posso reescrevê-la como a
seno do que? Eu vou distribuir aí, né, o B. Então vai ficar BX mais BC. BC, né, se B e C são constantes, BC é uma constante. Aqui é que está o ponto, né? B que multiplica X. À medida que eu altero o valor de B, há uma alteração de período. Tanto é que o período da função seno de x ele é de 2π. Quando você tem seno de bx, por exemplo, né, o período vai ser 2π, isso nós vimos na aula 4, sobre o módulo de b. Lá eu usei outra letra, né, mas é sobre o módulo do número que multiplica o x. Portanto, está aqui, a alternativa B é a correta, porque é o único parâmetro que eu tenho que mexer para alterar o período é exatamente esse valor B. Então, se eu aumentar B, o som vai ficando mais agudo, porque aumentando B, o período diminui. Terceira questão, um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função. Então, está aqui, ó, uma T de H. Né? O T, temperatura que varia em função de H, que é o tempo em horas, a partir da meia-noite. Então, esse H varia de 0 a 24. A e B são os parâmetros que o técnico tem que regular. Os funcionários do escritório pediram 3 coisas aqui: que a temperatura máxima fosse de 26 graus, a mínima de 18, e que à tarde, né, tivesse uma temperatura menor do que amanhã. É aqui que acho que está, né, o ponto, o pega dessa questão. Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Aí a gente tem aqui as alternativas. Bom, vamos para focar aqui nessa função. A gente pode pensar o seguinte: ele vai regular o valor de A, o valor de B, ok, né? Vai escolher o valor de A e de B, e aí a função passa a ser, o valor máximo e mínimo da função passa a ser determinado exatamente pelo valor máximo e mínimo desse seno aqui. E a gente viu que o valor máximo do seno é mais 1, o valor mínimo é menos 1. Aí você pode pensar assim, bom, se o valor máximo é 1, né, a temperatura máxima vai ser atingida quando eu tiver o seno igual a 1. Ou seja, se eu colocar 1 no lugar do seno, aqui eu só vou escrever, mas para mostrar algo que a gente precisa tomar cuidado, você pode escrever assim, então quando A mais B, quando eu tiver A mais B, eu tenho a temperatura máxima, 26 graus. E de forma semelhante, quando eu tiver A menos B, eu tenho a temperatura mínima 18 graus, né? Porque aí o seno sendo menos 1 que multiplica B fica menos B. Essa é a questão, né? Se você resolver aqui, você vai encontrar uma das alternativas, mas que não é a correta. Por quê? Por que não funciona nós utilizarmos diretamente esse raciocínio aqui? Por algo muito simples, pelo menos de início. Depois a resolução já não é tão simples assim, né? Se esse B for positivo, ok, ocorre o que a gente falou. Mas se o B for negativo, não, né? E na resposta eu tenho opções para B negativo. Isso também acontece, vou mostrar o porquê a gente precisa tomar esse cuidado, né? O que acontece aqui, que é o seguinte: vamos tratar por enquanto somente aqui, olha, de seno de π sobre 12. A questão aqui é o comportamento da função seno, né? Porque depois A e B a gente vai escolher esses parâmetros de acordo com esse comportamento. Tá aqui, ó, seno de π sobre 12 que multiplica H menos 12. Lembrando que esse H é o nosso x aqui, né? Então eu vou distribuir o π sobre 12, vai ficar π sobre 12 que multiplica H, vai ficar π que multiplica H sobre 12. Podemos colocar aqui, talvez já ajude depois a identificar a constante, π sobre 12 que multiplica H. E π sobre 12 que multiplica menos 12. Então vai ficar π que multiplica 12 sobre 12. 12 com 12 cancela, né? Dá 1 e dá 1. Portanto, eu vou ter aqui seno de π sobre 12, H,
menos π. Ok? Depois eu vou mostrar até o gráfico dessa função aqui, né, num aplicativo. Mas o que define período aqui é essa parte, né, π sobre 12 vezes h, a parte que multiplica a nossa variável h, que está fazendo o papel do x aqui, do arco, né? Esse menos π provoca um deslocamento no comportamento do gráfico em relação à função original seno de x ou seno de h. Desloca π para a direita, né? Quando nós subtraímos, desloca para a direita, quando somamos, desloca para a esquerda. Isso também nós vimos na última aula. Ok? Mas a questão aqui é exatamente o período que a gente vai ter. Como que eu posso determinar o período dessa função? Olha, o período da função seno, né, vai ser 2π sobre o módulo de c. O que é c? C é essa constante que multiplica h. Né? Então, nesse nosso exemplo, o c é π sobre 12, uma constante positiva. Então, vai ficar 2π sobre o módulo de π sobre 12. Módulo de π sobre 12, como π sobre 12 é positivo, é o próprio. Então, vai ficar 2π sobre π dividido por 12. Para fazer essa divisão de frações, basta eu tomar 2π e multiplicar pelo inverso de π sobre 12, que é 12 sobre π. Então, vai ficar, cancelar π com π, vai ficar 2 vezes 12, 24. Olha aí, o período é igual a 24. Então, essa função seno aqui, a cada 24 horas, ela retoma o seu ciclo, né? O seu período, o seu comportamento se repete. Isso é uma informação interessante. Quer dizer que para h, né, variando aí, de 0 a 24 horas, eu vou ter exatamente essa variação total. A função seno assume seu valor máximo e seu valor mínimo, e valor zero também nesse período. Todos os valores possíveis para o seno. Essa é uma informação importante. Outra, deixa eu só deslocar um pouco aqui. A gente pode aqui pensar em alguns valores para h, calcular essa expressão. Estou falando sempre aqui sobre o seno. Vamos considerar aqui, né? Fica mais simples de substituir. No momento zero, quando h é zero, quer dizer, a partir aí da meia-noite, qual é o valor do seno? Eu vou ter seno de π sobre 12 vezes zero, né? π sobre 12, que multiplica zero, menos π. π sobre 12 vezes zero é zero. Então, eu vou ter o seno de menos π. No ciclo trigonométrico, isso tudo a gente já viu também, né? Menos π é você considerar esse sentido negativo. Está aqui, é esse ponto. O seno de menos π é zero. Quando h for, vamos colocar aqui, 6 horas da manhã, o início da manhã aí, né? O seno vai ser de π sobre 12, que multiplica h, nesse caso vai ser 6, menos π. 12 e 6 eu cancelo, π sobre 12 vezes 6 é π sobre 2, menos π. Olha, menos π nós já vimos que é aqui, ó, menos 180 graus. Aí você soma π sobre 2, vem cair aqui nos 270 graus. Qual é o seno aí? É menos 1. Tá? Vou colocar aqui mais um h igual a 12, meio-dia. Exatamente aí no limite entre a manhã e a tarde. Vai ficar π sobre 12, multiplicado por h, multiplicado por 12, menos π. Então, fica seno 12 com 12 cancela, π menos π, zero. O seno de zero é zero. Olha aí, já voltou a ser zero, né? E perceba que como o período nós calculamos é 24, né? O que acontece aqui, de 6 em 6, eu tenho... 6 em 6, não, perdão, de 12 em 12, né? Eu vou ter uma raiz, eu vou ter o cruzamento com o eixo x. Eu vou alternar aqui para o gráfico já feito no GeoGebra, olha aí, tá aí, ó, de 0 a 24. Né? Nós calculamos aqui quando o h é o eixo x aqui, né? Quando h é 0,
o seno é zero, essa é só a função seno, aliás, seno de π vezes x, ou h, sobre 12, menos π. Tá? No instante 6 horas, eu tenho seno menos 1. Depois, às 12 horas, o seno igual a zero. Aí eu parei por aqui, né, no nosso cálculo. Você pode fazer para 18, o seno vai dar 1. Para 24, o seno volta a dar zero. O que acontece aqui? Se eu considerar como está aqui, na parte da manhã, das 6 ao meio-dia, os valores de seno serão negativos. Então eu vou ter temperaturas mais baixas do que à tarde, do meio-dia às 18, né? Porque aí o seno é positivo. Isso tudo foi para mostrar exatamente que nessa função aqui, né, o B vai assumir um valor negativo. Ou você pode, aquilo que a gente havia escrito, quando eu tiver A mais B, o valor máximo do seno é 1, eu vou ter a temperatura máxima. Não, quando eu tiver A mais B, a temperatura vai ser a mínima. Tá? Por quê? Porque eu vou ter exatamente aquela inversão. Os funcionários pediram que à tarde ficasse com uma temperatura menor do que de manhã. E para que ocorra uma inversão nesta função aqui, eu tenho que multiplicar esse seno por menos 1. É essa a ideia. Então inverte ali o que era positivo, o que era máximo ou o que era mínimo. E quando eu tiver A menos B, pelo fato de eu ter um B negativo, aí sim eu vou ter a temperatura máxima 26 graus. Então nós precisamos agora resolver esse sistema que eu acabei de escrever aí. Tá aí o sistema, e da forma como ele é apresentado fica bem fácil a gente já somar aqui, usar o método da adição. A mais A dá 2A, mais B menos B cancela, dá 0. 18 mais 26 dá 44 graus, portanto A igual a 44 dividido por 2 dá 22 graus. Considerando qualquer uma das equações, vou pegar a primeira aqui, né? A mais B tem que dar 18. Se nós já vimos que o A é 22, 22 mais B igual a 18 graus, portanto B vai ser 18 menos 22, B vai ser menos 4 graus Celsius. Portanto, a resposta aí é A igual a 22, B igual a menos 4, vamos ver a alternativa. Está aqui, alternativa B também. A 22, B igual a menos 4. É isso aí, agora a gente encerra aqui a nossa quinta aula, e se você quiser assistir a aula ou voltar para a playlist, você encontra os links aqui no final desse vídeo. Até lá!